Oi, gente, conforme combinado, né, em aula, então esse vídeo aqui para corrigir a atividade que eu passei para vocês, certo? Do tema 4, página 221. São só duas questões, então a correção será breve, certo? A primeira questão, ela pede para escrever 1, né, para os ingleses, 2 para os franceses e 3 para ambos, né? Nós aqui estamos falando sobre a expansão marítima, certo? Na qual os ingleses e os franceses, eles, né, iniciaram a expansão tardiamente, né, se comparado a Portugal e a Espanha, porque esses dois países estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos, certo? E esse foi o nosso assunto, então, né, do nosso último capítulo trabalhado em aula. E aí vamos para a correção, certo? Então nós temos aí 4 letras e devemos identificar, então, de qual país, né, cada informação ela se trata, né? Se é, né, dos franceses, dos ingleses ou ambos, né, os dois, né? Se a alternativa ela corresponde aos dois. Então a letra A, fracassaram no objetivo de fundar um povoamento permanente no Rio de Janeiro e no Maranhão. Né? Então, qual dos dois países que tentaram, né, povoar dessas duas regiões brasileiras, o Rio de Janeiro e o Maranhão, mas que não tiveram êxito, certo? Então, foi a França, certo? Os franceses, né, tentaram fundar esse povoamento, né, no Rio de Janeiro, a colônia conhecida como França Antártica, certo? E não teve êxito, foram expulsos por tropas francesas. E também no Maranhão, né, inclusive fundaram a cidade, né, que hoje corresponde a São Luís, certo? Mas também não tiveram êxito. Então a resposta é 1. A letra B, fundaram colônias na América do Norte e em ilhas do Caribe. Então, os ingleses formaram colônias tanto na América do Norte como ilhas do Caribe? Sim. Os franceses fundaram também colônias na América do Norte e ilhas do Caribe? Sim, também. Então, a resposta, né, para a letra B é 3, né, ambos. Então, a letra A, repetindo, é 2, né, os franceses. Letra B, 3, ambos. Letra C, adotaram um regime de servidão temporária nas 13 colônias da América do Norte. Então, qual foi o país, né, que adotou esse tipo de servidão temporária, que durava mais ou menos uns 7 anos, né? Foi a Inglaterra, né? Foram os ingleses que adotaram esse tipo de servidão, né, para atrair trabalhadores para as suas 13 colônias. Então, a resposta é 1. Letra D. Eles fundaram a cidade de Nova Orleans, a terra do jazz e do encontro de diferentes culturas. Então, quem, né, fundou a cidade de Nova Orleans, além de outras também nos Estados Unidos, como a Louisiana, em homenagem ao Luís XIV, foi a França. Então, a letra D, a resposta é 2, são os franceses, certo? Quem não conseguiu acompanhar, tá aí a resposta, né? Letra E, 2, franceses. Letra B, 3, ambos. Letra C, 1, que são os ingleses, foram os ingleses. E letra D, 2, os franceses. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela pergunta, né? As características climáticas tiveram influência no desenvolvimento das 13 colônias inglesas na América do Norte? Justifique, certo? Então, será que essas características climáticas elas tiveram uma influência nesse desenvolvimento, né? Porque nós vimos na última aula, né, que as 13 colônias, né, as 13 colônias eram divididas entre norte, né, as do norte, colônias do norte, as colônias do centro, né, e as colônias do sul, certo? E aí, se a gente for pensar no clima, né, elas são divididas entre norte e centro e a do sul, certo? Então, elas tiveram características diferentes e isso, com certeza, influenciou no seu desenvolvimento. Nós vamos ver por quê agora. Olha só. As diferenças climáticas entre as regiões da América do Norte exerceram forte influência no desenvolvimento das 3 colônias. Nas colônias do Norte e no Centro, gente, o clima era temperado. Então, era um clima, inclusive, parecido com o clima da Inglaterra. Então, nas colônias do Norte, o que se predominou foram pequenas propriedades. No trabalho era utilizado mão de obra livre, certo? Então, tinha
um pequeno número de escravos indígenas negros. A economia era baseada na fabricação de navios, na pesca, no comércio de peles e de madeira. Já as colônias do sul, o clima era subtropical. Esse clima, gente, favorecia o cultivo de produtos agrícolas, como, por exemplo, tabaco e algodão, que eram produtos caros na Europa, certo? Então, esse tipo de clima, né, o subtropical, vai favorecer a produção desses produtos que eram caros na Europa. E aí, né, por consequência disso, então as propriedades elas vão ser grandes, né, então grandes propriedades rurais, e o predomínio não vai ser do trabalho livre, diferentemente das colônias do norte. O predomínio nas colônias do sul, né, então vão ser de trabalhadores escravizados que foram trazidos da África, certo? Então, só foram essas duas questões, certo? Quem fez quem respondeu incompleta aí pode dar uma pausa aí para, né, corrigir, colocar a resposta completa. E é isso, gente. Então, beijos e até o próximo vídeo.